TV Univates. Para você, para o nosso Vale. No programa Centros de hoje, duas empresas do Vale do Taquari premiadas no Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, a Pulseg e a Interact Solutions, em 1 minuto, depois do intervalo. Primeiro bloco, discussão do programa Centros de hoje. O tema do programa é o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. E, para a gente aqui da região do Vale do Taquari, mais do que isso. É um programa onde nós convidamos duas empresas aqui da nossa região, agraciadas no PGQP deste ano. Estão aqui representantes da Interact Solutions e da Pulseg, empresa de Lajeado e de Teutônia. Conosco aqui, então, para conversar sobre o prêmio e sobre todas as atividades envolvidas por essas organizações, está o diretor administrativo da Interact, Fábio André Frei. Também está conosco no programa Centros de hoje o diretor da Pulseg, o senhor Ervino José Scheren. Faz parte, ou estão convidadas, estão aqui conosco para o programa Centros de hoje, a coordenadora de pessoas e qualidade da Interact, Lilian Fengler. E também está conosco no programa Centros de hoje a gerente-geral da Pulseg, a Cristina Valbrink. Aos senhores, às senhoras, meus amigos que já não é a primeira vez que vocês estão aqui, muito obrigado pelas presenças. Tenho o prazer também de receber a Lilian aqui, que foi nossa aluna do curso de Relações Públicas, e a Cristina, que eu estou conhecendo hoje. Obrigado, Cristina. Também aluna da Univates. Também aluna da Univates, o que nos honra bastante. Vamos começar essa conversa, então, com o doutor Ervino, né? Já posso chamar agora de doutor, tranquilamente, já super agraciado pelo PGQP. Ervino, para que tu possa, um pouco livremente, falar um pouco no início do nosso programa sobre o comitê, sobre a Pulseg, sobre qualidade e a importância desses prêmios que vocês vêm conquistando ao longo do tempo. Obrigado pela presença. Muito bem, obrigado pelo convite. Efetivamente é uma honra, né, estar aqui no programa do Leonel, mas efetivamente o prêmio aqui nós concorremos, tanto quanto o comitê que eu tenho a honra de presidir, fazem parte da vida da gente, né, das crenças, né, que a gente comunga com os colegas durante esses anos todos. Mas o prêmio, Leonel, efetivamente nos traz uma grande alegria, mas traz, acima de tudo, o reconhecimento de uma equipe, né? Que nós não temos como prescindir, né, para conseguir avançar nesse programa nos programas de gestão, sem, né, termos uma disseminação muito profunda da nossa cultura, né, do conhecimento, e dos processos, afinal, né, que devem acompanhar no dia a dia uma empresa. Mas, acima de tudo, o que temos como grande objetivo, o prêmio, é a recompensa que diretamente o cliente vai usufruir, né, no futuro ou atualmente, porque esse é o grande objetivo, né? Falando um pouco do comitê, o comitê tem aí uma responsabilidade enorme nesse programa, nesse projeto. Afinal, nós somos aqui localmente, representamos o próprio PGQP, né? E é um trabalho de voluntários, né? E tentamos com todas as forças, né, levar essa crença da qualidade a mais empresas, mais responsáveis pelas empresas, né, que afinal tragam as suas empresas para esse programa, esse projeto. Então, Leonel, eu quero realmente reafirmar que
nos envaidece a premiação, mas nós temos absolutamente a crença de que é apenas mais um passo, né? Nós, a empresa, nós já começamos em 2013 esse programa, esse nosso projeto. Já rodaram muitas pessoas, né, nessa caminhada na empresa, que partiram para outras ou que não se adaptaram ao projeto. Mas, afinal, eu tenho absoluta convicção e nós, com certeza, vamos continuar essa caminhada, porque ela é o melhor caminho, né? É a melhor segurança de nós perenizar uma organização e levarmos ela a uma visão bem mais futura. Certo. Quero passar a palavra de imediato, então, também para o Fábio, colocar assim, fazer suas primeiras considerações sobre o prêmio, sobre a Interact. Fábio, obrigado por estar aqui de novo com a gente e parabéns pela premiação. Ok, obrigado, Leonel. Satisfação para nós. Segunda vez estar no programa Centros, teu aqui. E está falando sobre a Interact, sobre nossos projetos, nossos trabalhos. Né? Como o Ervindo bem falou, é um marco cada conquista do programa. Então, nós estamos numa crescente, num terceiro degrau, que começamos lá em 2004, né, muito semelhante com a PUSEG, com o termo de adesão, ou seja, nós ingressamos na Universidade PGQP, no programa, porque o programa ele tem no seu interior, na característica, uma formação empresarial, ele tem uma formação de gestão. Então, ingressamos em 2004, demos um passo em 2009 com medalha bronze, né, que foi bastante comemorado, fizemos a projeção, né, para troféu bronze e conquistamos, então, agora, né, em 2013. E isso vem no momento que a Interact está completando 14 anos. Certo. Então, amanhã, né, ela está dando um passo importante, assim, né, a conquista a marca dos 14 anos já de execução de mercado. O prêmio, né, ele representa tem uma conquista, tem uma comemoração, mas tem todo um trabalho de preparação, né, de formação que nossa equipe muito bem conduziu. Ou seja, nós nos preparamos para isso, nós estudamos para isso, né? Tem um formalismo muito grande no programa, assim como numa universidade a gente evolui, né? O primeiro ano, o segundo, cola grau, faz pós-graduação. Aqui no PGQP, a característica é a mesma. Então, a gente segue, né, um ritual, um formalismo em termos de preparação empresarial, mas que isso, né, para nós gestores, para nós como equipe, nos dá uma segurança em termos de metodologias que estamos implementando. O programa de excelência, o modelo de excelência que o PGQP preconiza, com 8 critérios, que inicia lá com liderança e combina com resultados, passando por cliente, pessoas, processo, informação, são todos os elementos do programa, a empresa tem que organizar, ela tem que dar atenção para isso. E isso, para nós como gestores, né, dirigentes de organizações vinculadas ao programa, é uma segurança de que, primeiro, nada está ficando de fora, que a gente está considerando, levando todos esses critérios, né, em consideração. Sim. Às vezes é muito simples, a gente dá um foco, né, e cair em erro. Foca mais em resultado ou foca mais em determinado critério. Sim. E acaba deixando critério de pessoas, de processos, né? Não vou nem falar em cliente, porque isso a gente nunca esquece, claro, de fora. Então, o programa, né, o modelo muito bem estruturado, né, com muitas organizações no Estado, ele tem uma caminhada, né, como o Ervindo disse, olha, ele está indo, nós demos o terceiro passo, estamos agora já fazendo projeções, então é um ano de revisão do nosso planejamento, da nossa visão, e o desenho de 2014 nós queremos projetar agora 2020. Onde estaremos em 2020? Né?
como vai ser o mercado, como vai ser os movimentos, né? Nossos clientes, nossos resultados, nossa equipe em 2020, a gente não sabe, né? Então, seu Egger sempre diz, eu gosto muito parafraseando ele, a gente vai produzir coisas que a gente não sabe o que é, né? Então, nós vamos ter talvez membros de equipe que não estão conosco hoje, processos, clientes vão ser bastante diferentes. Então, essa nova projeção, que certamente vai passar, né, Lilian, por a gente já desenhar o que é o novo degrau. Né? Que por uma hierarquia nós estaremos falando do prata. Mas não o prata como um fim específico. Isso. Mas o que ele simboliza, o que ele preconiza? Quais são os desafios, os ganhos, né? Os desafios que nós temos que ter para esse atingimento. Certo. Então, é um rigor mais forte no nosso atendimento com os nossos clientes, o foco em processos, a gente sabe que a gente tem que aperfeiçoar e ele foca bastante nisso. Então, eu acho que inicialmente falando assim, são ganhos que a Interact já teve até esse momento e que nos dá um horizonte, né, de projetar novos desafios, Leonel. Então, perfeito. Isso faz parte do programa, né, de excelência. Né? Então, pensar aqui 2020 é o objetivo da Interact. Então, vai ser o próximo passo. O próximo passo, assim, desenhar a nova visão. Muito bem. Bom, acho que nesse primeiro bloco a gente teve uma visão geral, então, da Interact e da Pulseg, um pouco sobre o que significa o prêmio, o que é o processo lá dentro, o que simboliza isso para essas empresas. Mas, obviamente, o prêmio, como tu comentaste, tem critérios, etc, etc. Aí fica uma pergunta, né? Como é que a gente chega lá? Como chega lá? Essa é uma bela pergunta, né? É uma bela pergunta, um bom desafio. E a gente tem aqui Lilian Fengler e Cristina Valbrink que vão nos ajudar a responder essa pergunta. O que é que tu acha? Pode ser? Vamos lá. Então, elas sabem. Elas sabem? Elas sabem. Ah, então tá ótimo. Então tá resolvido o programa. A partir do segundo bloco, então, nós vamos descobrir como a Interact e a Pulseg chegaram lá, com essas duas estrelas que estão conosco. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Segundo bloco do programa Centros de hoje, o tema é o PGQP e as empresas agraciadas com prêmios pelo Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Conosco o Fábio Frey, que é diretor da Interact, o Ervino Schering, diretor da Pulseg, a Cristina Valbrink, que é gerente geral lá da Pulseg, e a Lilian Fengler, que é coordenadora de pessoas e qualidade. Bom, bloco passado a gente comentou, ok, para atingir todos esses resultados, atingir todas essas metas, deve ter uma metodologia, um processo de trabalho. Como é que a gente chega lá, né? Então eu quero começar esse bloco com a Lilian Fengler, que é coordenadora de pessoas e qualidade lá da Interact, para que ela possa falar um pouquinho com a gente, Lilian, como é que se trabalha para atingir esses resultados? O que a Interact faz para chegar ao prêmio, conquistar o prêmio que ela conseguiu? É importante ressaltar que esse é um trabalho contínuo, né? É um trabalho que, assim como os nossos diretores aqui já falaram, iniciou com o termo de adesão ao programa, com o conhecimento, a busca do conhecimento no modelo de excelência da gestão, que é o modelo preconizado pelo PGQP. Né? Na Interact, esse é um trabalho contínuo e que participam todos os colaboradores, toda a equipe. Inicialmente, é claro, a gente precisa ter uma liderança muito bem preparada. Né? E nisso, a alta direção tem um papel fundamental. Que nós temos na empresa 4 diretores atualmente e que conhecem o modelo, que sabem da importância dele e o que esse modelo representa dentro da organização em termos de qualidade. Sim. O segundo passo é o comprometimento de toda a liderança, contemplando todos os processos e todas as áreas da organização, para que apliquem no seu dia a dia quando definir um padrão de trabalho, um modelo de trabalho e considerem todos os requisitos do PGQP. Sim. E com certeza o comprometimento e o envolvimento de toda a equipe. É que o colaborador que vai estar desenvolvendo o software, no nosso caso, saiba que a metodologia Scrum que ele utiliza lá, que nós utilizamos, que é uma metodologia ágil de
planejamento e análise crítica das atividades operacionais que se realizam, tem um papel fundamental para a qualidade dos nossos produtos e serviços, para a qualidade da nossa gestão. Então, esse é um trabalho contínuo de aprendizado de todos em conjunto e que a gente trabalhe sempre num ciclo do PDCA, que a gente chama, né? Sempre planeje o que a gente vai fazer, como vai ser feito, execute aquilo, pare para fazer uma análise crítica e implemente melhorias para cada vez melhorar mais o resultado, que vai ser a consequência. O prêmio ele é uma consequência de um trabalho contínuo. Bem feito. Bom, para implementar isso no Interact, tem que juntar, vou ser bem prático, tem que juntar todo mundo, põe todo mundo numa sala. Pessoal, tá aqui, ó, para a gente chegar lá tem que seguir essas especificações. Quero que tu fale um pouco sobre isso, sobre como é que é lá dentro da empresa juntar todo mundo e botar na cabeça de todo mundo que, olha, a gente tem que seguir essa cartilha porque a gente acredita nela e a gente acha que a gente vai ser melhor assim, né? Sim. A Interact ela iniciou com um comitê da qualidade composto por vários líderes, né, de várias áreas, quando a Interact ainda tinha um tamanho bem menor do que é hoje, né, e trabalhou com esses gestores nas suas equipes a implementação dos requisitos nas nossas práticas, porque o PGQP ele não diz o que tem que ser feito, o como tem que ser feito, ele diz os requisitos que nós precisamos seguir, né? Como vocês vão descobrir? Como a gente que decide, exatamente. Mas claro que a gente acredita no programa e esse é um primeiro passo. E com essa liderança puxando à frente é o mais importante. Depois da Interact, depois da medalha, deu um segundo passo, que criou a área da qualidade na empresa, com uma pessoa específica para cuidar dessa parte dos critérios, compreender e ajudar os colegas a interpretá-los também, porque é um trabalho de conhecimento e aplicação e revisão contínua, né? Então, lá na Interact nós temos práticas de análise crítica mensal, análise crítica estratégica, que é trimestral, revisão do planejamento estratégico, que são momentos que a gente para pensar e refletir melhorias. Perfeito. Né? Então, nesse papel aí foi criada a área da qualidade e sempre fizemos também reuniões que a gente chama e treinamentos com todos os colaboradores sobre o modelo de excelência da gestão, participamos anualmente do congresso do PGQP também, que é fundamental para que a gente obtenha esse conhecimento, realize benchmark também em empresas que seguem, né, esse modelo de excelência para ver as melhores práticas e ver o que a gente pode estar aplicando também. Né? Para isso, mexe com a estrutura inteira da empresa, olhando como um diretor lá de cima, simbolicamente também, já que tu certamente está lá embaixo, entre aspas, também jogando esse jogo com todo mundo, certamente deve dar um orgulho também de ver todo mundo participando ativamente desse processo. Né? Sem dúvida. Leonel, se a gente voltar no tempo, muitas organizações seguiam modelos centralizados, né? Ou seja, toda a decisão, a gerência reunida na direção. Né? E hoje o que a gente mais quer é delegar, fazer com que a empresa ande com as próprias pernas sozinha. Autonomia. Com autonomia em cada setor, em cada departamento, em cada área. E isso, o PGQP, ele contribui muito. Sim. Porque o que a Lilian mencionava, os treinamentos, as capacitações, elas são constantes. Toda semana nós estamos participando, seja um treinamento interno, seja um treinamento externo. Porque a gente não nasce aprendendo a gerir empresas. Né? É uma formação. E o modelo que a gente associou ao PGQP, ele vai dando essas coordenadas. Assim como a gente ingressa numa faculdade não sabendo, né, todos os processos da área do direito, da comunicação, da administração, numa empresa a mesma coisa. Né? A gente inicia e tem a cartilha, os requisitos de evolução. E nós, né, para mim como gestor, mais os colegas, né, o Thomas, o João e o Kurt, nos dá uma segurança de poder assumir novos desafios. Quando eu mencionava anteriormente de projetar uma Interact 2020, se não tem base aqui, não há que se falar em novas conquistas. Né? Se não tem uma base aqui que suporte, né, um aumento de clientes, um aumento de sistema, um aumento de atuação,
prejudica isso. Sim. Então, essa segurança a gente tem, né? Então, os modelos dos critérios, eles tumultuam em alguns momentos. Não dá para dizer assim que é um programa que vem e vai se encaixar perfeitamente. A gente tem que parar, pensar, discutir, né? Opa, isso aqui eu acho que não está dando certo. Está burocratizando muito. Vamos simplificar aqui um pouco, libera lá, né? Mas no todo, não consigo nem imaginar hoje a nossa organização sem esse modelo. Certo. Não teria a menor chance de a gente ter conquistado esses os desafios, né? Essas conquistas, né? O prêmio é um deles, mas cada cliente que a gente conquista, cada atuação, né? E agora atuar no mercado externo, né? Na América Latina, que está sendo um desafio para a gente, não teríamos chegado lá sem ter uma base de gestão, Sim. que são tudo conquistas vindas, né, do PGQP. Claro. E o processo também é muito dinâmico, né? O que hoje está bom, amanhã Não pode ser. a gente já não sabe, né? E o que não está bom agora, eventualmente pode se resolver até relativamente rápido. Como disse sabiamente o laureado do prêmio Diamante desse ano durante a comemoração quando ele recebeu o troféu, ele falou que o resultado de hoje não garante o resultado de amanhã. Então, mesmo estando no topo da excelência, o amanhã não está garantido. Então, é por isso que não se fala mais em qualidade total, se fala rumo à excelência. Certo. Nós sempre vamos estar a um passo do sucesso. Do sucesso. Mas essa também é uma fórmula de sucesso, né? Essa sempre é a grande... pensar nele daqui mais para frente, né? Está na vanguarda, está um passo à frente né? E é para isso que nós planejamos, né? Dentro de todos os processos que ela administra, dentro de todos os 8 quesitos, todos os critérios, certamente ela tem consciência hoje do que foi ótimo, do que foi muito bom e do que ela tem que melhorar, trabalhar. A gente... E tem o autossentimento. Primeiro que tem a autoavaliação. Né? A gente não vai, não expõe por uma avaliação externa sem antes, né, fazer uma autoavaliação. E a gente sempre sabe, né, como um time de futebol, né, ele está mais bem preparado na defesa, o ataque lá precisa ter um reforço, o meio de campo, essas coisas todas aí. Na Interact, por ser uma empresa, uma fábrica, esse termo fábrica associado a serviço, ele é pouco usado, mas é uma fábrica de software. Né? Nós produzimos software, tem toda uma metodologia para desenvolvimento. Sim. A Lilian mencionou antes uma metodologia chamada Scrum. Então hoje, isso é muito forte, está muito organizado, essas práticas que a fábrica utiliza. Então, nós temos lá a gestão à vista, onde todos os colegas fazem reuniões de manhã cedo, reunião rápida de 10, 15 minutos, para avaliar como foi o dia anterior, qual foi o desempenho e qual o desafio para o dia de hoje. Então, temos gestão à vista, é uma metodologia que cada colaborador, né, pega lá a tarefa, mensura o tempo que ela gastou para isso, e isso dá uma segurança para o cliente. Porque o cliente, né, que está usando uma ferramenta, um software, né, lá na sua empresa, ele quer ter a garantia que essa empresa vai estar daqui a 5, 10 anos. Né? Ela investe nisso. Ela quer a segurança de software funcionando bem, que a empresa vai inovar, que o software de hoje, a aplicação de hoje, tenha novas funcionalidades, né, novas implementações, o design, né, a característica do software, isso é muito forte em tecnologia, né? Então tem que ter um modelo de vanguarda, sempre atualizado, e isso a nossa fábrica, ela produz hoje com bastante competência. Né? E ela é certificada, né, tem uma certificação internacional, que é o CMMI, mas também está alinhado com o PGQP. Então, esse é um ponto muito forte assim, que a gente pode destacar. E o outro, talvez a Lilian pode contribuir, é a análise crítica, que é justamente
como a gente faz para não deixar olhar o final do ano lá em dezembro? Ó, gente, não deu. Superamos bem. Sim. Como a gente faz isso? Mensalmente, Sim. investe um dia de trabalho, né? Todos os diretores ficam numa mesa como essa e interagem com todas as áreas, buscando feedbacks e resultados, né, de como foi o mês que passou. E aí projetando, né, não novas metas, porque isso já estão definidas, mas fazendo os pequenos ajustes, né, o ajuste fino, né, é feito nesse momento. Nesse momento. A gente está terminando esse bloco, eu quero deixar uma pergunta para a Lilian aqui, para a gente, se ela puder responder rápido isso. É muito difícil botar na cabeça de todo mundo que a gente tem que ser assim lá na empresa? Não, até porque esse não é o objetivo. O objetivo é mostrar os benefícios no trabalho do dia a dia de cada um que a qualidade traz. Certo. Né? Então, se eu tiver um processo padrão, quer dizer que se um dia eu não estiver na empresa, outra pessoa vai poder realizar esse processo. Talvez não da mesma forma, porque tem a questão da expertise, a gente precisa considerar, mas vai saber os passos que deve seguir para que a gestão do conhecimento e dos resultados da organização tenha uma continuidade. Sim. E além disso, quando o colaborador começa a trabalhar com esse sistema, como o Fábio falou, é difícil se imaginar sem. Sim. Né? Porque é uma busca pela qualidade contínua, a gente enxerga resultados não só da Interact, mas de várias organizações que utilizam esse modelo, as melhores empresas do mundo utilizam esses modelos, né? E não tem como não enxergar o benefício. Então a questão é mostrar o benefício no dia a dia. Para que aí ele cumpra o projeto. A pessoa cumpra aquele projeto. E todo mundo participa, né? Sim. A gente não chega, é assim e pronto. Isso. Os requisitos são esses. Não. Essa é a minha pergunta, porque a princípio parece essa é a questão mais complexa, pelo menos para quem está de fora e não participa como eu. Puxa, eu tenho os meus processos, a minha vida é assim lá dentro da empresa. De uma hora para outra eu vou ter que fazer diferente. E às vezes sair do espaço ou do lugar de conforto é um pouco difícil. Não é da hora para outra, né, Leonel? Não é da hora para outra. Isso é um trabalho passo a passo, de pouquinho em pouquinho, que a gente para e diz, não, o que você faz hoje? Eu faço assim. Tá, mas pode ter resultados melhores? Certo. O que mais? Isso aqui me incomoda, porque não é assim que acontece. Então qual é a melhor forma? Que metodologia a gente pode usar? E assim a gente vai melhorando em conjunto. Muito bem, está respondida a minha pergunta. Muito obrigado. A gente está chegando no final desse bloco e no próximo a gente fala então da Pulseg, com a Cristina e com o Ervino, certo? Daqui a pouquinho depois do intervalo. Terceiro bloco, discussão do programa Centros de hoje. Nesse bloco a gente vai falar um pouco mais sobre a Pulseg, sobre o trabalho da Pulseg para que tenha conseguido essas conquistas. E a pergunta é a mesma, eu sei que essa pergunta é ampla e dá para a gente ficar um dia inteiro falando sobre isso, mas vamos lá. Cristina, vou começar contigo. Como é que a Pulseg conseguiu chegar onde chegou? A gente, ano passado, fez a revisão do planejamento estratégico e uma das tarefas do planejamento era como os colaboradores enxergariam a Pulseg ou como eles gostariam de ver a empresa em 2018. E em cima desse sonho deles, que a gente montou todo o planejamento até 2018. Então, com metas, que tamanho, filiais. Então, a gente transformou o sonho dos colaboradores em nosso projeto futuro. E é o caminho que a gente está traçando. E quanto mais se envolve as pessoas, por menor que seja o cargo, muitas vezes, tem sua importância, mas eu acho que esse é o segredo, é envolver as pessoas e fazer elas ver que é gratificante ver que o resultado vem. Certo. Então, esse é mais ou menos o que a Lilian também comentou antes, contrapondo a minha questão, como é que eu faço que as pessoas façam, envolvê-las nesse processo. Leonel, eu queria, dentro dessa linha, contribuir com a Cristina. Eu acho que é importante nós... essa dicotomia de ter aí a Interact como empresa de serviço, mas essencialmente uma indústria, e a Pulseg é uma empresa de serviço que vende seguros, né? E com certeza vender seguros
é um pouco diferente que vender software, né, ou que fabricar software. A gente, na verdade, comungamos, né, da mesma ferramenta, que não há como nós termos uma sequência de crescimento numa empresa sem termos uma gestão da informação muito bem feita. Né? Enquanto que a Interactis trabalha fazendo, né, criando programas para guardar a informação, né, a gente transforma essa informação no conhecimento. Mas a questão como chegou lá, como faz, como não faz, eu falo disso de cadeira porque eu comecei com a empresa, continuo liderando a empresa e eu diria assim, Leonel, uma empresa consegue alcançar prêmio PGQP, por duas vertentes fundamentais, que uma é a liderança e a outra é a sequência de resultado. Porque me parece que esse é o grande desafio, né? Porque a pergunta, cada empresa tem sua própria forma de caminhar, forma de liderar, de gerir as pessoas, né? Agora, alcançar a satisfação do cliente com resultados crescentes, esse é para poucos, né? Então, claro que não é dito que a empresa que não participa do PGQP que não tenha esse sucesso. Sim, né? Certo. Mas o que a gente garante, é aquilo que eu falei antes, é a perenidade, né? Nós podermos garantir que se nós seguirmos os passos, né, do planejado, a Cristina estava falando do nosso projeto, assim como vocês estão falando em 2020, nós já no ano passado revisamos o nosso planejamento para 2018. Né? E com visão de futuro, traçando caminhos, projetos, né? Dentre eles está planejado que nós todos os anos até 2018 vamos participar do prêmio. Não com a intenção de levantar a taça todo ano, né? Sabemos que, mas o prêmio ele é o melhor diagnóstico que uma empresa pode ter na sua na sua gestão. Não receber o prêmio pode ser tão bom quanto ganhá-lo, né? Ele é absolutamente verdadeiro isso. Né? Então a Cristina pode realmente falar bem da parte de processos, né? Que o processo numa corretora é muito intenso, né? E nós não podemos temos que ter muito padrão, mas também temos que saber lidar muito com a informalidade, porque a gente intermedia um contrato, né? Onde a seguradora é o que detém o produto e é ela que entrega o produto. E nós temos que adequar esse contrato de uma forma que garante a tranquilidade do cliente, né? Desde a contratação com seus requisitos, né? Dando segurança ao contrato. E, ao mesmo tempo, nós temos toda uma gestão do sinistro, né? Que ele normalmente acontece em situações das piores, né? Onde a animosidade das pessoas fica exacerbada e então nós temos um envolvimento muito forte, né? Sim. Né? Agora, por outro lado, se nós olharmos assim, bom, temos que ter uma liderança altamente proativa, né? Visando resultados crescentes, mas me parece que é importante, talvez durante essa conversa a gente fale mais, mas é importante nós privilegiarmos todas as partes interessadas. Me parece que aí que está a coisa mais complicada, né? Ou seja, muitas vezes é simples, se nós fôssemos focar simplesmente na venda do produto e esquecermos que a satisfação do nosso colaborador também é fundamental, que o fornecedor tem que ter sua atenção, principalmente a sociedade, né, que hoje mais reclama a nossa presença. Então, estar presente em todos esses momentos é o que faz a diferença. Mas, Leonel, eu queria salientar o seguinte, eu até como líder, né, desse processo no próprio comitê nosso, né,
parece ter uma crença, né, de que a pequena empresa não pode participar. Né? Isso é coisa para grande empresa. E, incrivelmente, temos aqui duas, né, pequenas empresas. Né? Claro que a Interact já teve um crescimento em número de funcionários, mas nós temos hoje 15 funcionários na empresa, temos 18 anos de mercado. E, no entanto, né, não lutamos com as próprias mãos, né, e conseguimos avançar ano a ano, né, tranquilamente, né, mas precisa ter muita perseverança. Sim. Né? Custa caro toda essa metodologia, aplicar tudo isso dentro da empresa? O caro financeiramente ou o envolvimento das horas, de treinamento? O retorno de cada real investido, ele é astronômico, né? O retorno que se... E necessariamente, Fábio, nós não precisamos ter muita gastança. Claro, tem seu custo, para participar do prêmio tem seu preço, tem, né? Mas é o que o Fábio fala, se olhar a reinversão de cada real que se tem no investimento, na educação, né, Lilian? Na informação, na transformação do conhecimento, né, da informação ao conhecimento, que é o grande desafio, né, que nós temos nas empresas. E eu tenho essa absoluta convicção, Fábio, né, que isso tudo se paga. Né? Num primeiro momento pode até ter uma avaliação, puxa, eu vou investir tanto para ter, mas não vou ter resultado, mas é um caminho muito mais seguro. Né? Nós podemos arriscar de N formas. Eu diria assim, o menos arriscado é apostar nos programas de gestão. E assim também, a empresa que está iniciando, ela inicia com a autoavaliação do PGQP. O prêmio é um segundo passo. Claro. Então, ela vai investir na capacitação dos colaboradores, vai investir no conhecimento e vai fazendo a autoavaliação. O financeiro, no início, também não é tão alto, né? O prêmio é uma consequência. Perfeito. Cristina, eu comecei contigo, quero voltar. Os grandes desafios lá na Pulseg para que tudo isso funcione ou para que tudo seja implementado lá dentro da Pulseg. Então, é interessante que o Ervino colocou, obviamente que cada empresa tem as suas características, vai vender seguro, vai trabalhar com software, são dois mercados que vão ter as suas dificuldades, os seus desafios extremamente complexos. E lá dentro da Pulseg, para que esse programa funcione, como é que é esse trabalho de vocês? É diário. É uma continuidade. Todo dia tu tem que estar mostrando para os funcionários, para os colaboradores, a importância de que cada processo bem feito resulte na satisfação do cliente. Porque, querendo ou não, o nosso resultado maior é ter um cliente satisfeito que volte a comprar conosco. Então, assim, tudo que a gente faz é voltado ao cliente, mas o programa faz com que a gente olhe todas as partes interessadas para a gente não deixar de olhar para ninguém. Então, assim, eu sou muito mais a conscientização dos colaboradores, fazer com que eles tenham essa visão de que cada fase do processo é importante para a satisfação do cliente. Certo. Hoje lá na Pulseg, essa foi também um pouquinho dessa pergunta que eu fiz para o Fábio e para a Lilian. Como o Ervino também colocou, a gente tem que sempre olhar para frente, né? Não chegamos nunca no topo, a gente tem que botar a cenoura na frente do cavalo. Né? Quais são as grandes dificuldades, assim, puxa, isso hoje para a gente está muito bem resolvido e isso para a gente hoje é um desafio super complexo. Vocês têm essa, obviamente que tem essa noção dentro da organização de vocês? Sim. Algumas questões, assim, são de perfis também, né? Então, assim, a questão de organização da agenda, né? Fazer com que a gente se antecipe cada vez mais. É um desafio que a gente tem todo dia, né? Porque cada vez o cliente fica mais exigente, cada vez ele quer renovar o seguro mais cedo, para se antecipar. E cada vez a gente tem que começar a criar... a gente se antecipar em todas as funções para conseguir entregar isso cada vez mais cedo. Então, cada dia é tentar correr um pouquinho mais rápido. Correr mais rápido do que descobrir o amanhã hoje, né? Mas, até de novo, colaborando com a Cristina, eu diria assim, Leonel, a adrenalina efetivamente corre todo dia nas veias, né?
nós temos momentos muito importantes, nós temos uma reunião semanal com as equipes, né? E muito indicador, muita medição, muita, né? E porque na verdade a gente só percebe ou consegue mexer no processo, e uma empresa se resume em processo, né? Na verdade, quando tu vai analisar o que se faz de manhã à noite numa empresa, é processo, né? Nós processamos N atividades durante o dia, e a interação da equipe, né, a formação de equipe, né, esse é o grande desafio das empresas. Tenho certeza que a Interaction é diferente, né, onde as partes se completam, né, e a Cristina está falando da agenda. Nós, no ramo de seguros, temos uma coisa crucial, que é o vencimento do contrato. Né? E esse é um problema, é uma coisa muito simples lá no início, né? À medida que a carteira de cliente vai crescendo, isso se torna um monstro numa corretora de seguros, né? E aí vem a questão da proatividade, a questão da antecipação, né? De nós, a própria concorrência também está, né, trabalha em cima disso. Então, efetivamente, esse é o desafio, Leonel. Quer dizer, o prêmio, se fosse descrever o prêmio, efetivamente, tu precisa um dia inteiro, né? Porque os caminhos com que se passa, as dificuldades que aparecem, a resistência das pessoas é muito grande em todos os níveis, né? Sim. Porque a gente acaba sempre apostando em fazer do jeito que a gente sabe fazer. Certo. Então, a inovação é trabalho diário, né? Poder transformar uma tarefa de uma forma mais simples, né? Descarta o que é complicado, o que não precisa. Mas são reuniões, muita reunião, muito treinamento, né? Nós gastamos nesse último ano, nesse final de ano, seguramente mais do que 300 horas de reunião com a equipe planejando esse 2018. Foram muitas noites, dias e horas, fins de semana, sempre, né, apostamos em consultoria, sim, né? Aliás, essa é uma recomendação que eu faço, né, que as empresas não tenham medo de investir na consultoria. Busquem ajuda, né? Busquem ajuda externa. Busca ajuda externa. Porque se nós conseguimos, certamente vocês também tiveram orientação, como a Lilian falou, vocês falaram, não se nasce sabendo, né? Não se nasce sabendo gestão, não se conhece. O PGQP está dando de graça o caminho, né? Basta acreditar, né? Agora, a consultoria externa, ajuda externa é importante, né? É uma sugestão que eu faço realmente para todos que nos assistem, porque o caminho fica mais fácil, né? Mas é necessário muita crença, muita perseverança, né? Não tem outra forma de superar o estágio de um estágio para o outro. Perfeito. Bom, a gente chegou no final desse bloco, e no quarto bloco, claro que a gente falou um pouco dos processos, do prêmio, das questões específicas relacionadas ao PGQP, mas ainda que isso a gente já está começando a fazer um pouco aqui, eu gostaria que no último bloco a gente falasse um pouco das empresas mesmo. Tá? Claro, nós vamos gastar um bloco inteiro falando do histórico da empresa, mas como é que está a empresa hoje? Vamos falar um pouquinho da gente, tá? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quarto e último bloco do programa Centros de hoje. Bom, nesse bloco final, já que a gente falou bastante do programa, do prêmio e de algumas questões que envolvem isso, a gente vai deixar um espaço para que vocês possam falar um pouco das próprias empresas, sem também, de repente, falar de questões relacionadas ao prêmio. Eu quero começar então com o Fry e com a Lilian, falar um pouquinho da Interact hoje, como é que ela está, e tem ali um relatório da gestão ligado ao prêmio, né? Se quiseres comentar então isso antes de falar um pouquinho mais da Interact. Muito bem. É importante mencionar que o relatório, assim como um troféu ou uma medalha, ele simboliza um trabalho. E um relatório
que ele tem, que é toda uma descrição de uma empresa, ou seja, isso aqui é um currículo, né? É um relatório de gestão que é submetido a uma avaliação. Certo. E esse relatório de gestão, ele tem metodologia, né, para ser conduzido, e a gente também contou aqui com todo o apoio da Giovannone na estruturação. Mas aqui as pessoas, os colegas, as equipes descreveram os seus trabalhos, como eles lidam, como eles gerenciam, como eles medem, né? Então, quem são os clientes, quais são as ações. Cada equipe no seu critério, a área de pessoas no critério de pessoas, né? A fábrica, o suporte no tocante a processos. A direção, né, e os gestores na liderança. E assim por diante. E o resultado depois faz um fechamento. Então, o que é importante, assim, a gente até mensura às vezes, a pessoa sai da empresa, sai. Mas eu gosto de fazer uma pergunta e fazer uma avaliação quando um colaborador entra ou quando um colaborador sai. E a gente sempre, sem exceção, a gente entrega profissionais no mercado muito mais qualificados do que quando entraram. Estou dizendo entregar porque uma empresa não é dona de um colaborador. Não. A empresa tem que ser competitiva o suficiente para manter seus profissionais ativos, tem que gostar do que fazem, né? A Cristina voltou para a PUSEG, né? Então, voltei. Isso é um bom sinal, né? Mas quando as pessoas estão lá atuando, e o programa também desenvolve isso, é a capacidade de percepção. Né? Isso é um aprendizado que eu trago já de bastante tempo e é uma coisa que eu gosto de compartilhar, né, com todos que lá trabalham. Ou seja, ter a percepção de melhoria, de inovação. Ou seja, se isso aqui não está bem assim, ele tem que olhar, puxa, numa outra posição ele vai funcionar melhor, vai estar um desempenho? Vai. Então, para que não fique seguindo orientações que vêm de cima ou do lado. Então, o quanto mais as pessoas estiverem na habilidade de ter a percepção, de escrever corretamente, né, de aprimorar cada dia, aquele pouco a pouco, nós vamos chegar no final de uma semana, de um mês, de um ano, com uma bagagem muito grande. Né? E quando a gente olha para o lado, a gente vê uma Unimed, troféu ouro, a gente vê uma Fruc, né, com um troféu ouro, ou seja, esse modelo funciona. Ele tem ações lá na frente, são empresas bem-sucedidas, né? Não é ouro à toa. Né? Então, a gente tem esse caminho. Importante dizer também ainda, antes de falar um pouco da Interact, né? Existem modelos de certificação. A indústria tem a ISO, a área de hospitais tem a acreditação ONA. Né? A própria universidade tem o MEC cobrando, os bancos tem o Bacen, né? Nós escolhemos o PGQP porque é uma entidade séria, um modelo que segue de referência para outros estados, né? Então ele preconiza várias características, um rito bastante forte. Né? Então são coisas importantes. Eu complementaria, Fábio, que o PGQP, nós estamos falando do prêmio, né? Então, é importante a gente poder traduzir para a sociedade, né? Para o grande público, o que é, né? Efetivamente, qual é a diferença, o que é que move as empresas ao prêmio e coisas desse tipo. Porque o PGQP tem seu principal produto, que é a avaliação externa, né? O sistema de avaliação, o SA. Né? O que é o SA? SA é... Strategic Advisor, é um produto da Interact. Não, é uma brincadeira. É brincadeira, mas é verdade. Eu não sei quem copiou de quem, mas afinal, os dois se complementam. Né? Eu recebo 60 SAs por dia aqui. Então, o sistema de avaliação do PGQP é o início de todo esse processo, né? Porque lá é que nós fizemos respondemos um questionário e fizemos um diagnóstico e vimos aonde nós estamos falhando, aonde estamos acertando, e aí começa a caminhada. Né? Sim. E como o Fábio falou do relatório, efetivamente o relatório é um compêndio, é a história real, né? E não é invenção, não adianta inventar,
porque ao final isso cai na banca de juízos e examinadores vão lá na empresa, vão examinar, ver se as práticas que lá estão descritas... está certo com a... E não é eu, como gestor, como diretor, vou garantir que isso está certo, e quem vai ter que provar isso são os próprios colaboradores, né, durante esse momento da avaliação. E nesse momento da avaliação se descobre coisas do tipo, eu pensei que eu fazia e não faço? Sim, esse é um grande momento para isso até? Não é a nossa realidade. Né? Eu tenho muito claro. A gente não vai ao prêmio para ganhar prêmio. A gente vai ao prêmio para melhorar a gestão. Né? Mas o momento da aferição do trabalho é um momento ótimo, né? É a revelação. A gestão não é uma ciência exata. Certo. Né? Então, a percepção do Fábio pode ser diferente que a minha, ou que a tua. Né? Tem subjetividade. Então, como vem, e o ganho que se tem nisso, a troca da informação, eu acho que esse é o grande ganho, né, da avaliação externa. Mas, na minha percepção, posso estar achando que eu estou fazendo certo, e então, isso acontece sim. Que bom, né, essa troca. Esse é um ponto importante, assim. Nenhuma empresa é ilhada, ela diz assim, eu sou dono da verdade, eu vou seguir. Então, numa cidade, nós temos empresas usando a mesma metodologia. Certo. Então, nós vamos lá, nossos colegas visitam as empresas, né, vão na Fruc, já foram na Unimed, né, aqui na Univates vem, e há uma troca bastante grande. Experiências. Uma empresa disponibiliza, nós temos 4, 5 pessoas, né, que são examinadores de outras empresas. Perfeito. Então, pronto, vai lá e aprende mais um pouco. Né? O examinador, quando vem fazer uma validação disso aqui, ele é crítico, ele diz assim, vocês fazem dessa forma. Né? Poderia fazer, né, de um formato um pouquinho diferente. É uma sugestão, fica na caderneta para uma ação de melhoria. Né? Então, isso... Perfeito. Bom, mas vamos lá. Falando um pouquinho rapidamente, já que o nosso bloco está chegando ao fim, como é que está a Interact hoje? Quantos funcionários, estrutura? Muito bem. A Interact, então, hoje com 14 anos, nós temos uma equipe de 70 colaboradores diretos. Né? E o nosso modelo está estruturado em franquias, em unidades. E isso totaliza 170 pessoas no Brasil. É o nosso desafio agora multiplicar esses mandamentos para a Interact Advance, a Interact Enterprise, a Interact Centro RS, a Interact Sol 7, a Interact Rio Grande do Sul. São as unidades que a gente tem próximo aqui no Rio Grande do Sul, para absorver também esses ensinamentos. Nós estamos num desafio de levar os produtos, como eu já mencionei antes, não só outros estados, que é sempre um desafio, você está comercializando em São Paulo, naquele eixo, né? Mas também para a América Latina. Hoje, nós temos já um grupo de 18 contas, ou clientes, né, fora do Brasil, já estamos dando a nossa contribuição em termos de buscar divisas, né? Clientes na Argentina, clientes no Chile, no Peru, né? Colômbia, né? No México já estamos com parceiros. E o que a gente tem agora para uma nova definição é como buscar novos mercados, como a gente atuar com novos produtos, crescer não só na vertical, né? Mas também horizontalmente é o nosso desafio. Então, os resultados são bons, a gente procura, lógico, sempre há um benchmark, né, para que a gente busque desempenhos maiores. Mas a gente vem numa linha consistente, sustentável, né, de crescimento. Nós comparamos com o ramo de tecnologia, como ele está desenvolvendo, comparamos com o mercado. Tudo isso são indicadores, né, que, como o Ervindo falou, que a gente utiliza isso internamente. Né? Então, chegamos aí, 14 anos, e queremos, né, fazer a projeção agora 2020, que é meio simbólico assim, mas a gente definiu em 2010, 2010, e agora a gente quer fazer o desenho 2020. É um trabalho do segundo semestre, que vai contar lá com todas as áreas, né, todas as equipes, para, né, projetar uma Interact, então, lá da frente. Né? Muito bem. E a Pulseg? Ainda que rapidamente. Sim, a Pulseg, então, com 18 anos de mercado, né, indo
indo para os 19 anos, temos 15 colaboradores em que o nosso foco, né, necessariamente tem que ser vendas, né? Talvez assim a Interact tem um foco muito forte no desenvolvimento, né, enquanto que nós trabalhamos, nós temos que ter players na ponta, né, que coloquem então o nosso produto. E a nossa limitação basicamente é pessoas, né? É treinar e treinar novos players para o mercado, novos vendedores. Nós temos a certeza que temos hoje uma bela infraestrutura, temos uma retaguarda excelente, temos uma gestão dos processos. O seguro tem na emissão, na transmissão do contrato à seguradora um ponto muito crítico, né? E a gente tem nós desenvolvemos nossos, embora não concorrendo com o Fábio, mas desenvolvemos nosso software, né, desde o início. Temos o conhecimento, né, e temos a produção do nosso gerenciador, que inclui inclusive os controles, né, da qualidade. E isso nos dá um diferencial muito grande, né, e eu tenho certeza que a gente está pronto para crescer mais. Não temos necessidade de ir longe buscar o mercado, né? Nós temos que sim ser criativos em oferecer novos nichos, novos produtos ao mercado, criar novos produtos, né, junto às seguradoras. E temos aí um programa, então, como falamos antes, já definido pelos próximos 5 anos, uma caminhada de crescimento, uma caminhada de parcerias, né? E, acima de tudo, já com planos de ação bem estruturados, né? Para que a gente possa realmente alcançar esse sonho, né? Perfeito. Muito bem. Como a gente disse antes, não dá para a gente fazer um programa Centros inteiro falando de tudo sobre essas questões. A gente teve que aí em alguns momentos passar um pouco por cima e um pouco rápido, mas fica também o convite para que a gente possa voltar para falar de gestão, para falar de qualidade, para falar dos prêmios, para falar da Interact, da Pulseg. Evidentemente que a gente precisaria de mais tempo para isso. Mas eu quero agradecer muito ao Fábio, à Lilian, da Interact, ao Ervino e à Cristina da Pulseg por terem falado um pouco sobre o prêmio aqui, sobre os seus processos, sobre a importância de estudo, de eu também ter aprendido com vocês um pouco mais sobre esses temas. Agradeço então aí aos nossos telespectadores por estar com a gente mais nesse programa Centros e até um próximo programa. TV Univates, para você, para o nosso Vale.